Sauda a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, né, irmãos? Deixa eu voltar aqui um hino que eu tentei. Amém, glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor nessa tarde. Mais uma tarde da bênção, né? Onde estamos aqui reunidos, minha esposa aqui do ladinho, pastor Luiz. Para a glória de Deus, né, amados? Estamos aqui nessa tarde, terça-feira, dia 29, né? Acabando o mês, olha só, gente, já passou, né? Mais um mês, já chegamos no meio do ano. Como passa, né? Por isso nós não podemos vacilar, né? Cochear em dois pensamentos, né? As coisas estão correndo, estão passando rápido. Glória a Deus, aleluia, né? Louvado seja o Senhor. Eu e meu esposo, o pastor Luiz, estamos aqui nessa tarde, Igreja Evangélica de Presidente Prudente, né? Aleluia. Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos que já têm entrado, Elizabeth Bertoni, Deus abençoe, amada. Val, Deus te abençoe, querido Val. Pastor José, pastor amado, Deus abençoe. Toda a família, né, dos irmãos, a casa, continue abençoando, né, em nome de Jesus. Glória a Deus, um motivo de alegria, irmãos, né, estar na presença do Senhor, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, tem feito coisas grandes em nosso favor. Por isso é motivo de nos alegrarmos, né? Aleluia. O inimigo, ele tenta as suas armadas, mas ele já é derrotado, né? Pelo sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. Então eu e você já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia, né? Nessa tarde, uma tarde gostosa, onde andou chovendo, né? Esses dias. Domingo, ontem, né? À noite, na segunda de noite. Glória a Deus. Um ventinho já fresquinho na manhã. E é isso, irmãos. Nós temos que glorificar e exaltar a Deus em todo o tempo, não é verdade? E não é motivo de nós reclamar, né? Não tem motivo para isso. Porque o nosso Deus, ele tem cuidado de nós. Glória a Deus, né? Então eu louvo a Deus por mais uma tarde. E pela vida dos irmãos que já está conosco. Outros que vão entrar depois, um outro horário. Que Deus te abençoe, amado. Né? Jesus te ama. Tem plano na sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Aleluia, né? Então aqui, para nós começarmos também já a nossa live, Provérbios, eu quero ler alguns versículos de Provérbios, capítulo 4, versículo 20 ao 27. Glória a Deus, aleluia. Provérbios de número 4, versículo 20, diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar dos seus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para todo o seu corpo. Sobretudo, o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Desvia a mentira de tua boca e afasta a maldade dos teus lábios. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Examina o caminho dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, e retira os teus pés do mal. Amém, queridos? Palavra de Deus, Provérbios, de livro de Provérbios 4, do 20 ao 27. Aleluia, né? Glória a Deus. Rosimeire, Deus abençoe, amada. Você e sua casa, família. Elaine, Deus abençoe, amada. Você, sua casa, família. Todos aí na casa do meu irmão, né? Deus abençoe. Meu irmão Moacir, a Rosa. Em nome de Jesus, amado. Aqui a palavra de Deus, Provérbios de número 4. Livro, né, de Provérbios 4, do 20 em diante. Diz assim para nós nessa tarde: Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aleluia. Glória a Deus. Você está atentando a palavra do Senhor nessa tarde. Está ouvindo aqui a palavra do Senhor, né? Que o nosso Deus possa, aleluia, continuar nos agraciando na presença dele.
para que nós não nos deixamos apartar dos olhos, né? E guardar no íntimo do nosso coração esta palavra tão gloriosa, tão maravilhosa, que é a palavra de Deus. Porque esta palavra, irmãos, são vida para os que a acham e saúde para todo o seu corpo. Isso é a palavra de Deus que está falando, viu? Então toma posse. Porque não sou eu, Ivone, nós aqui, eu, está falando. Não, é a palavra do Senhor. Então, sobre tudo, versículo 23. O que se deve guardar? Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Aleluia. E olha mais. Examina o caminho dos teus pés e os teus caminhos sejam bem ordenados. O 24. Desvia da mentira da tua boca e afasta a maldade dos teus lábios. É isso que Deus está falando conosco nessa tarde. Oi, Andréia, Deus abençoe, amada, você também, sua família, glória a Deus, que está conosco. Irmãos, nós temos que desviar das nossas vidas, da nossa boca, do nosso corpo, aquilo que não agrada a Deus. Aquilo que faz, né, a acepção entre nós e Deus. Deus não se agrada das coisas ruins, daquilo que nós fazemos que não agrada a Deus. Deus, Ele quer que nós desviamos da nossa vida as coisas ruins deste mundo. Porque aqui a palavra também de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então aqueles que são filhos das trevas, às vezes estão com mentira, estão com maldade no seu coração. E o nosso Deus, Ele não se agrada disso. Então, por que aqui Deus falou, olha, no versículo 21 do capítulo 4 de Provérbios, não as deixas apartar dos teus olhos, o que é? A palavra de Deus. Porque elas são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Versículo 22. Irmãos, tomemos posse da palavra de Deus. É ela que está falando conosco. Não sou eu, Ivone. Não, quem somos nós para de nós mesmos darmos alguma coisa? Mas sim aquilo que o Senhor coloca na nossa boca, lendo a palavra de Deus. Deus, Ele fala conosco. Então que nós devemos guardar o nosso coração. Aleluia, para não ser contaminado com as coisas desse mundo. Guardar o nosso coração, guardar a palavra de Deus dentro do nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso, né? Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, a hora que Ele quer. Então que nós possamos examinar os caminhos, né, que nós estamos traçando, né? Aqui no versículo 26, examina o caminho de teus pés. E de todos os seus caminhos sejam bem ordenados. Irmãos, vamos, né, guiar os nossos pés aos caminhos, né, direito. Aos caminhos de Senhor, né, aos caminhos de Jesus. Porque se nós desviarmos, né, ou para a direita ou para a esquerda, nós não estamos no caminho reto. Olha porque em Hebreus aqui, nós devemos seguir o caminho certo. Em Hebreus capítulo 12, o versículo 2 fala assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Esse é quem, queridos? Jesus. Ele está lá no trono, né, à direita de Deus. Então que nós possamos olhar somente para Ele, para o alvo que é Cristo. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Não se contamine com as coisas, né, desse mundo. Se nós começarmos a olhar para a direita um pouquinho, começar a ver algo que ali, isso aí não tem jeito, o que tem? Não tem problema. Olha para a esquerda, não tem problema. Isso aí pode, isso aí também. Não. A palavra de Deus diz que sim, sim, não. O que passa disso é procedência maligna. Então que nós possamos guardar o nosso coração das coisas que não agrada. Porque aqui no capítulo 4 de Provérbios 20 fala: filho meu, você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Então atenta para as minhas palavras e as minhas razões, inclina os teus ouvidos. Aleluia. Não as deixes apartar dos teus olhos, guarda no íntimo do teu coração. Queridos, é a palavra de Deus, né? Então que nós possamos realmente continuar orando, falando com Deus, as nossas necessidades, aquilo que nós estamos passando, as lutas, né? Ou as vitórias, as bênçãos, né? Também vamos agradecer. Senhor, obrigada, Jesus, por mais um dia. Te agradeço, Senhor, por estar aqui nessa live, junto com meu esposo, com os irmãos que já estão entrando nessa live. Irmã Rosimeire, Deus abençoe, amada também, em nome de Jesus, né?
glória a Deus. Eu tenho a minha sobrinha, Rosimeire, e a irmã, nossa amada irmã também, Rosimeire, conosco, né? Glória a Deus. Irmãos, nós aqui estamos para obedecer a palavra de Deus. E a gente só coloca, né? Quem coloca na nossa boca alguma coisa é o Espírito Santo, né? Por quê? Porque de nós mesmos, querido, nós não temos nada a oferecer. Mas diante da palavra que está na minha mão, a Bíblia, nós temos, porque é a palavra de Deus que diz, né? Que sobre tudo nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede a vida. Aleluia. Glorificado, exaltado é o nosso Deus. Paz do Senhor, irmã Vilma, Deus te abençoe, amada, você e sua casa. Então, amados, que nessa tarde, aonde eu li aqui na palavra de Deus, Provérbios 4, do versículo 20 em diante, se você quiser ler aí na sua casa, pode ler. Deus vai falar talvez de uma maneira mais concreta, mais diferente talvez no seu coração, como você está precisando ouvir. Se talvez eu falei algo aqui que não serviu para você, apesar que eu duvido, porque a palavra de Deus sempre tem uma palavra para o nosso coração, né? Primeiro ela falou comigo, para que eu continue dando razão ao Senhor em cada momento da minha vida, dando ouvido ao Espírito Santo, que Ele fala, que Ele orienta, que eu não me aparte dessa palavra, que eu não olhe para a direita nem para a esquerda, que eu possa inclinar o meu coração somente à palavra de Deus, porque, olha só, no versículo 25, os teus olhos olham para a frente e as tuas pálpebras olham direto diante de ti. Examina o caminho dos teus pés e todos os teus caminhos seja bem ordenado. Aleluia. Irmãos, aqui onde fala sobre saúde, o 22, olha aqui. Capítulo 4, versículo 22 de Provérbios. Porque são vida para os que a acham e saúde para todo o seu corpo. Ele não fala que é para uma parte, mas ele fala para todo. Então, do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés, aleluia, o sangue de Jesus é sobre nós, irmãos, sobre mim, sobre você. Toma posse da vitória, da bênção, né, daquilo que Deus tem para você, para a sua casa, sua família. Se é uma enfermidade, em nome de Jesus, que o Senhor te cure. Se é uma porta de trabalho, em nome de Jesus, que o Senhor abra. Se é uma libertação, em nome de Jesus, que o Senhor liberte, restaure, né? Dê providência, aleluia, nessa tarde. Amém, queridos? É só Deus, irmãos. Não há outro para onde nós fugirmos, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo em frente para o alvo, que é Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Esta palavra que o Senhor colocou no meu coração ainda nessa tarde, e eu vou estar ainda mencionando, né? Alguns pedidos de oração, irmãos, aqui para nós, né? Nessa tarde, que nós vamos orar aqui um pouquinho também, um momento, fazer um momento de oração. Aqui eu tenho alguns pedidos de oração para alguns irmãos. E se você tiver mais algum pedido, quiser mencionar, o pastor Luiz está aqui do meu lado, ele vai anotar e depois no final desta live a gente vai estar orando novamente, né? Para os pedidos que entrarem novos na nossa live. Então, assim, eu preciso de oração. Eu, meu esposo, pastor Luiz, né? Precisamos, querido. Pensa que a gente não sofre afrontas? Sim, muitas. Perseguição? Várias. Lutas? Também, né? Aleluia por isso, né, irmãos? Porque Deus está conosco, está nos sustentando. Então, precisamos de oração. Pelo meu irmão Moacir, minha cunhada Rosa, em nome de Jesus, né? Peço oração pelos irmãos, pela toda a família do meu irmão, pela família da minha irmã Lucy, por ela, né? Que não estava muito bem esses dias, uma infecção de urina, né? Teve ali na UPA, que Deus cure, fortaleça minha irmã Lucy, toda a família, minha irmã Márcia, toda a família dela, né? A aposentadoria, né? A minha irmã tá pedindo. Pela Simone, minha sobrinha, em nome de Jesus, toda a família, né? Libertação, cura, né? Saúde para ela, pro esposo, em nome de Jesus. Pela Andréia, que já está conosco, toda a família da Andréia ali no Paraná, seus irmãos, sua mãe, todos ali. E a aposentadoria também, né? A saúde para a Andréia, que ela também está precisando, né? Que Deus o dê a providência. Glória a Deus. Pelo irmão Bento, irmã Cida, né? Irmão Bento, acredito que já também está conosco. Deus abençoe, irmão Bento. Irmão Márcio Oliveira, Deus te abençoe, amado, família. Todos os irmãos aí, que Deus os abençoe em nome de Jesus, né? Então, oração para o irmão Bento, né? Esse tratamento que está fazendo, irmã Cida. Toda a família do irmão Bento e irmã Cida. Pelo Éder Job, toda a família. Pelo Benedito,
primo também, toda a família, pela irmã Nina e o Márcio, né? Glória a Deus, em nome de Jesus. Pelo irmão João, irmã Mariinha, né? Também estão precisando de oração. Irmã Alcina, toda a família precisa de oração, libertação, restauração, porta de trabalho, né? Tudo ali, Deus dê a providência. Pela Andresa, que é a nora da irmã Ercília, toda a família da irmã Ercília, né? Ali. Pelo meu primo Milton Frasson, né? Que Deus põe as mãos, enfermidade. Meu tio Antenor, também a enfermidade. Todos ali, meu tio ali do sítio, minha família ali, em nome de Jesus, que Deus os abençoe. Irmão Ivo e Diana, que são lá de Campo Grande. Irmão Ivo está passando também por um momento muito difícil. Pela V-Shows do irmão Júnior, toda a sua família. Pelo assentamento Santa Irene, irmãos, todos os irmãos ali do assentamento, né? A gente tem tido saudade deles, como eles também estão com saudades, né? Nossa, porque a gente parou um pouco de estar indo lá todo mês. Mas Deus é providência, né? Deus sabe de todas as coisas. Glória a Deus. O irmão Bento já entrou, né? Está conosco. Glória a Deus, né, irmão Bento? Deus te abençoe, querido. Você, sua casa, família, irmã Cida aí. Abraço a todos. Pelo Ricardo da irmã Marilene, Ricardo da prima, né, Tiana. Pelo Serginho da irmã Livina. Pelo Claudemir, que é Claudemir, meu sobrinho. Nosso Brasil, irmãos, não vamos esquecer. Missionários a campo. Quantos, né, missionários, irmãos, sofrendo nos campos aí de levar a palavra, né? A tantos países, lugares que é difícil. Então vamos orar, queridos. É necessário a igreja se posicionar em oração, né? Não é só ajudar também, né, financeiramente, mas a oração, eu creio que ela é talvez um pouco igual, né? Precisa de dinheiro, mas também a oração é muito poderosa, né, irmãos? E Deus abre portas através da oração. Amém, queridos? Então vamos orar para que Deus continue abençoando, aleluia, em nome de Jesus, o decorrer dessa live, né? Daqui a pouquinho o pastor Luiz também uma palavra abençoada para nós. E vamos aí juntos, né? Unir a nossa fé, irmãos, e orar para que Deus entre com providência, né? Na vida desses irmãos que eu pus os nomes, outros que a gente não coloca o nome porque não lembra. Trabalho de quinta. Quinta-feira, o pastor Luiz está lembrando, nós vamos ter um trabalho especial na sede. Feriado, 1º, né, de maio, feriado, né? E à noite, 7h30, irmãos, tá? Então mudou o horário, vai ser mais cedo. Quinta-feira, culto de oração, 7h30 da noite, na sede, com as congregações, né? As famílias, nós vamos ter um culto em prol da família, oração, né? Com jejum, aqueles que puderem fazer jejum. Jejue no dia, uma parte do dia, como você colocar na presença de Deus. E vamos estar juntos ali à noite, nesse culto da família. Quinta-feira, 7h30 da noite, na sede. Rua Joaquim Nabuco, 1167, irmãos, né? E você que não participa, às vezes, do nosso ministério, está convidado a estar conosco aqui em Presidente Prudente, onde é a nossa sede, né? Rua Joaquim Nabuco, 1167. Amém, queridos? O pastor lembrou aqui. E vamos estar orando, né? É um trabalho em prol da família, em nome de Jesus. Amém? Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por mais uma tarde que o Senhor tem nos concedido de chegarmos na tua presença. Sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que tem o controle da vida, como o Senhor já falou nesta palavra, aonde eu li nessa tarde, em Provérbios 4, de 20 a 26, aonde 27. Aonde o Senhor falou ao nosso coração, Pai, para que nós guardamos a Tua palavra no nosso coração e possamos ouvir e entender aquilo que o Senhor tem de propósito para cada lar e cada família. Coloco agora diante de Ti os irmãos que estão comigo nessa live, outros que vão entrar num outro momento, compartilhar, comentar, e esses que eu coloquei os nomes, Senhor, diante de Ti. Pai, em nome de Jesus. Muitos são problemas difíceis, Senhor, para a medicina. Mas para o Senhor, Pai, que sara, que cura, como a Tua palavra disse aqui nos versículos que nós temos lido nessa tarde. O Senhor é o Deus que dá saúde. Em nome de Jesus, que todo mal seja repreendido agora. Que saia no meio desta casa, desta família. Que saia do alto da cabeça à planta dos pés. Dando saúde, Pai, a este homem, a esta mulher, a esta jovem. Aonde quer, Senhor, que há alguém pedindo e clamando a Ti nesse momento. Continua a trabalhar nos corações, Senhor, em vidas,
na aposentadoria, na libertação, na restauração. Pai, aquilo que está na justiça, somente o Senhor pode agir. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nessa noite, nessa tarde, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Entra com Tuas mãos de poder e graça, que o Teu Espírito Santo haja com libertação na vida do Ricardo, pai, da Marilene, do Ricardo, da Tiana, do Serginho, da Livina, do Claudemir, Senhor, meu sobrinho. Outros da minha família que precisa de libertação. O Senhor conhece, Pai. Em nome de Jesus, porta de trabalho, abre, Jesus. Tem misericórdia. Há poder no Teu sangue, Senhor, nessa tarde. Cubra o nosso Brasil, Senhor, com Teu sangue. Liberta essa nação, Pai, da idolatria, da feitiçaria, de tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Abençoa os missionários a campo. Quantos, Senhor? Sofrendo, pagando com a vida, Senhor. Porque estão em lugares onde é proibido falar do Teu amor. É proibido levar o Teu evangelho. E nós que temos liberdade, Senhor, aqui no Brasil, aqui na nossa cidade, muitas vezes somos barrados também, Senhor. Tenha misericórdia, Deus. Que possamos proclamar enquanto é dia a Tua palavra, porque sabemos, Deus, que o Senhor é aquele que cuida, que ajuda. Aleluia, aquele que busca. Abençoa também o nosso irmão Oswaldo, Senhor. Esposo, Deus, da nossa irmã Eunice. Liberta ele daquela cama, Senhor. Tira todo o mal, em nome de Jesus. E outros mais que está precisando, Senhor, de Ti nessa tarde. Espírito Santo, só Tu és o ajudador, o consolador, aquele que, oh Deus, que tem o poder de interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Eu coloco diante de Ti todas essas famílias. Cuida, Senhor, para a glória do Teu nome. Eu oro nesta tarde e agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Pai, Senhor, irmã Ercília, já mencionei aqui pedido seu, né? Oração por você, Andresa, família, em nome de Jesus, amada. Que Deus abençoe então, queridos. Continue conosco, né? Pastor Luiz agora vai estar tendo também um momento, né, de uma palavra para nós. Então vamos ficar aqui aguardando, né, aquilo que Deus ainda tem para falar para conosco. Amém, queridos? Vou estar passando aqui para o pastor Luiz em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós louvamos a Deus porque Deus tem colocado no nosso coração sede espiritual para podermos buscar Deus. Lá no livro de João, no capítulo 4, versículo 14, a palavra de Deus ela diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aleluia. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Amém, irmão? Por isso que nós estamos aqui e nós temos perseverado, porque nós temos de contínuo olhado para Jesus, sendo Ele autor e consumador da nossa fé. Por isso nós não desistimos. Por quê? Porque no nosso íntimo, no nosso interior, a partir do momento em que nós aceitamos Jesus, que houve uma transformação, a gente tem provado dessa água viva, dessa água do Espírito que faz que nós estejamos aqui de contínuo servindo esse Deus maravilhoso, ou seja, transmitindo a palavra, aquilo que Deus um dia fez no nosso coração. Glória a Deus. Assim, aleluia. Nós também desejamos que esta água, ela flui no seu coração. Que nós todos os dias tenhamos sede espiritual de buscar Deus. Por quê? Porque o corpo humano, exposto ao sol intenso, necessita de hidratação e alívio. Você já parou para pensar que, tal qual o nosso físico,
Também o nosso íntimo precisa estar hidratado e descansado. As dificuldades que enfrentamos no dia a dia sobrecarregam a nossa mente e emoções a tal ponto que podemos ficar espiritualmente seco. Irmão, por isso é que o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, ele nos ensina que nós temos que buscar a Deus enquanto podemos o achar. E nesse caso, no entanto, a água refrigerante e suco de nada adianta. O alívio de que necessitamos só pode ser encontrado em Deus. E é nesta palavra que nós estamos firmados, olhando para Jesus, sendo Ele autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo 2, aonde a Ivone trouxe essa palavra para nós. Por quê? Porque quando nós estamos nele, em Jesus, há uma satisfação, uma sede espiritual que nos sacia e nós sentimos satisfeitos em poder servir esse Deus e glorificar o seu nome, porque ele mesmo declarou: sem mim nada podeis fazer. Porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. E esta satisfação, essa sede espiritual, ela tem que crescer nos nossos corações, para que o adversário não venha encontrar brecha em nossas vidas para querer tirar o foco, ou seja, tirarmos da presença de Deus. Por isso, aprendemos com o salmista no Salmo 36, versículo 8, a palavra do Senhor diz: eles se fartam de gordura, a tua casa tu lhes dá de beber da corrente das tuas delícias. Meu irmão, quando nós servimos esse Jesus maravilhoso, que andamos na sua presença, dependemos do seu grande amor, a gente se farta. Por quê? Porque é Ele que nos sustenta com o seu grande amor, através do Espírito Santo. Essa satisfação, ela cresce dia após dia em nossas vidas. Por quê? Porque essa sede espiritual, ela faz que cresça no nosso coração, no nosso conhecimento, e aprendermos com o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 1, onde a palavra do Senhor diz: ó vós, todos os que têm sede, vinde às águas, e os que não têm de dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por quê? Porque é Ele que está no controle de todas as coisas. O próprio profeta Isaías, no capítulo 59, ele confirma que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa nos ajudar, e os seus ouvidos não estão tampados. Eu não sei qual a sua necessidade, mas se você está sentindo um vazio no seu íntimo, no seu coração, que você possa se aproximar mais de Deus, buscar mais de Deus, que eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai satisfazer o desejo da tua alma, para que você venha sentir essa satisfação, ou seja, tomar dessa água espiritual, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Aqui no livro de João, no capítulo 7, versículo 37, a palavra de Deus diz: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Esta é a oportunidade. Se você tem sentido sede de Deus, se aproxima mais de Deus, busque a Deus,
ande na presença de Deus, tenha mais tempo com Deus, e eu tenho certeza que Ele vai saciar a tua sede para que você possa glorificar o nome do Senhor. Amém, irmão? Aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 17, a palavra do Senhor diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. É de graça, irmão. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que está à nossa disposição 24 horas. E a palavra de Deus, ela confirma que quem tem sede, diga: vem. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia. Glória a Esse é o Deus maravilhoso que cura, que liberta, que transforma a nossa maneira vã de viver, para que nós possamos viver cheio de paz, cheio de alegria, cheio do gozo de Deus através do Espírito Santo. Para isso, nós temos que fazer confissão. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Salvador. Jesus é o meu Deus. E quando nós fazemos confissão quanto à salvação, nós aprendemos aqui em Lucas 12, versículo 8, digo-vos que todo aquele que me confessa diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos e de Deus. Olha, irmão, e isso será para a vida eterna. Você não vai ter mais esses problemas, essas aflições, essas dificuldades que você encontra dia a dia. Por isso, vale a pena nós fazermos confissão contra a salvação em Cristo Jesus. Por quê? Porque foi pago um alto preço, preço de sangue derramado na cruz do Calvário. E hoje nós temos vida, e vida com abundância. Por isso João, ele nos ensina lá no capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, para que você possa ter paz. Mas se você ainda está preso à religião, ainda você está preso à tradição, ou até mesmo a um vício, você não alcança a paz, você não tem alegria. Nós vemos aqui Provérbios, que a Ivone trouxe para nós. Provérbios o que, filha? 4, 20 a 27. Provérbios 4, 20 a 27. Ali ele nos instrui para que nós não andamos no pecado, para que nós não andamos na mentira, para que nós fujamos das coisas que não agradam a Deus. E isso nós conseguimos só através de Jesus na nossa vida. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 43, a palavra do Senhor diz: dele dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo dizendo que todo joelho se curvará diante do Senhor e toda língua confessará que Jesus, Ele é o Senhor. Por isso, irmão, não perca tempo. Por isso, não resista, mas sim dá liberdade ao Espírito Santo, para que você venha ser bem-aventurado, para que você possa prosperar em todas as áreas da sua vida, porque sem Jesus você não consegue, e só conseguimos através de Jesus, junto conosco no nosso dia a dia, nos ajudando para que nós possamos ter vitória. João 4,14, onde eu estive lendo no início: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para
a vida eterna. E é nessa carreira que nós estamos marchando. E nós sabemos que estamos chegando nos últimos dias da igreja sobre a face da terra. E nós estamos marchando, olhando para Jesus, sendo Ele autor e consumador da nossa fé, para que nós possamos alcançar a vida eterna. Aqui em 1 João, no capítulo 5, versículo 1, a palavra do Senhor diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Somente esse Deus é que pode fazer isso na vida do ser humano. Esse Deus trino, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos impulsiona, assim como a corça está registrado lá no Salmo 42, o salmista dizendo: assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma, ou seja, o meu espírito anseia por Deus. Sede espiritual, para que possamos alcançar a vida eterna. E para isso nós temos algumas condições para poder a receber. Primeiro, aquilo que a Ivone trouxe para nós aqui em Provérbios 4, renunciar ao mundo. Lá em Lucas 18, versículo 28, a palavra do Senhor diz: disse Pedro, nós deixamos tudo e te seguimos. Disse-lhe ele: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou os pais, ou os irmãos, ou a mulher, ou os filhos, pelo reino de Deus, e não receba muito mais desse mundo, e no mundo vindouro, a vida eterna. Por isso, meu irmão, nós não podemos estar presos às tradições, porque a salvação ela é individual, e ela tem que partir do seu íntimo, do seu coração, de confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso não fica preso à religião, não fica preso à família, não fica preso ao trabalho, não fica preso às coisas desse mundo. Mas busque a Deus e com certeza Deus estará esclarecendo melhor ao seu coração. O apóstolo Tiago diz: achegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. E nós vemos aqui as condições para podermos receber uma fé em Cristo. Aqui em João 3,14, a palavra do Senhor diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,36. Então, irmão, só depende de você, só depende de cada um de nós, de tomarmos essa decisão, de abraçarmos essa oportunidade, para que nós possamos ter vida eterna. Por isso nós temos que ir na fonte, e essa fonte de água viva, ela se chama Jesus. Para que nós possamos estar no serviço espiritual. Aqui em João 4,35, a palavra do Senhor diz: não disse ainda, há 4 meses até a ceifa? Eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede o campo, já estão brancas para a ceifa. Versículo 36. O ceveiro recebe desde já o seu salário, desde já a ceifa, a colheita para a vida eterna. E assim se regozijam tanto o semeador como o ceveiro. Por isso, irmão, não deixe para amanhã. A oportunidade é hoje. O amanhã pertence somente a Deus. E Deus, ele te chama nessa tarde para que você possa tomar uma decisão, para que
você possa provar dessa água viva, para que possa nascer no seu íntimo, ou seja, no seu coração, um desejo espiritual de poder servir a Deus, andar nesse caminho maravilhoso e fugir de todas as aparências do mal, ou seja, do pecado, e poder glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque precisa uma aceitação, uma condição de cada um de nós, abnegação. Aqui em João 12, versículo 25, a palavra do Senhor diz: quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas quem odeia a sua vida nesse mundo, guardá-la-á para a vida eterna. Meu irmão, por isso nós temos que fazer essa decisão. Ver como é que está a sua vida. Como que você tem andado? Você tem servido esse Deus maravilhoso? Você tem sido fiel a Ele? Você tem tido uma vida de oração? Tem nascido esse desejo no seu coração? Esse desejo espiritual de poder louvar a Ele? Você tem motivo de glorificar a Ele? Agradecer a Ele? Você lembra da onde Ele te tirou? Ou você pode fazer uma análise aonde você está e Ele pode tirar você desse atoleiro do pecado para que você possa ter paz e alegria e gozo do Espírito Santo e, além disso, a vida eterna? Somente em Cristo, meu irmão. Por isso, não perca a oportunidade que Deus te dá hoje para que você possa glorificar o nome do Senhor. Para isso, nós temos que ter uma semeadura no Espírito. E aqui em Gálatas, no capítulo 6, versículo 8, a palavra do Senhor diz: o que semeia a sua carne, da sua carne cevará a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito cevará a vida eterna. Por isso, irmão, não deixe de congregar, não deixe de ir na igreja, não deixe de participar da célula em comunhão com os irmãos. Participe, seja ministrado, porque lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus, através do Espírito Santo, que convence, que molda, que trabalha no nosso íntimo, para que nós possamos semear as coisas espirituais e não semear as obras da carne. Nós já vemos aqui nessa passagem de João, no capítulo 4, versículo João, capítulo 4 em diante, que fala a respeito da mulher samaritana. Uma mulher que ia todos os dias buscar água no poço em Samaria. Experimentou o refrigério da água oferecida por Jesus. Está lá no livro de João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 14. A sua sede espiritual foi saciada. E não é diferente nessa tarde. O Espírito Santo, Ele quer saciar a tua sede. Tirar essa angústia, essa tristeza, essa depressão, essa solidão que muitas vezes bate no seu coração. Somente Jesus, irmão, porque Ele é a fonte de água viva. Aleluia. Por isso Ele diz aqui em João 4, versículo 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Aleluia! É somente em Cristo Jesus, porque Ele é a fonte de água viva. Aquela mulher, ela que era discriminada, uma mulher sofrida, uma mulher rejeitada, eu creio que ela era uma mulher deprimida, uma mulher angustiada da vida. Eu não vou relatar aqui os problemas dela, mas lê lá, você vai entender o motivo
que ela sentia uma secura na sua alma. Mas quando ela encontrou Jesus, a fonte de água viva, Jesus matou aquela sede. Aquela sede que fazia que ela, todos os dias, ela buscava água lá no poço de Jacó. E naquele dia, ela encontrou a fonte de água viva, Jesus. E Jesus matou aquela sede. E não é diferente nessa tarde. Ele quer matar essa sede. Ele quer tirar do seu coração essa sequidão que você sente na alma, para que você venha ter paz, para que você venha ter alegria. Aquela mulher, ela levava uma vida dura, vitimada pelo calor da discriminação social e da rejeição da sociedade de seu tempo. Encontrou descanso e alívio para o seu sofrimento nas palavras do Senhor Jesus. Quantos no mundo atual necessitam desse consolo? Por isso, o Senhor te dá essa oportunidade nessa tarde, essa live, onde nós estamos transmitindo a palavra dele, porque ele colocou a palavra acima do seu nome, onde Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se você carrega a água da vida com você, nunca deixe de reparti-la com um necessitado. E é o que nós estamos fazendo aqui. Há vazios no íntimo do ser humano que só Deus pode preencher, em aflições que só Ele consegue aliviar. Por isso, aprenda com Jesus, porque Jesus disse, lá em Mateus 11:28, disse-lhe Jesus: venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos lhe darei descanso. Meu irmão, você quer ter uma vida de descanso? Uma vida tranquila, sossegada? Ainda que nesse mundo corrupto que nós vivemos, nós podemos desfrutar somente através de Jesus, porque ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo, que nos ajuda, que intercede ao Pai com gemido inexprimível, que nós possamos desfrutar dessa água viva, sempre orando e pedindo para que o Espírito Santo ele nos ensina nesta caminhada da fé, sempre olhando para Jesus, sendo ele autor e consumador da nossa fé. Amém, meu irmão? Abraço. Shalom Adonai. Glória a Deus, né, irmãos? Louvado seja o Senhor pela palavra maravilhosa que o Senhor deu nessa segunda parte aqui do pastor Luiz conosco. E é onde eu li no capítulo 4 de Provérbios, no comecinho: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Irmãos, Deus fala para que nós não a deixamos apartar dos nossos olhos, guardar no íntimo do nosso coração, porque elas são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Esta é a palavra de Deus, irmãos, né? Então nós estamos aqui somente para expressar aquilo que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração. E quando nós abrimos a Bíblia e ministramos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Amém? Porque Ele fala comigo antes de falar com você. Fala conosco primeiro para depois falar com você. Então, ouve, seja atento às palavras do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Motivo de muita alegria estar na presença de Deus. Alguns irmãos, né, pediram uma oração. A Beth tinha pedido oração pela família e pela dona Ivandi, né? Ela só fez uma cirurgia no joelho e está se recuperando, né? A Rosemeire, minha sobrinha, pedindo pro Leonardo, né, saúde.
E também nós temos sempre orado para porta de trabalho, né? Para o Leonardo, para o Vitor, alguns dos nossos sobrinhos. A Jaqueline, minha sobrinha, pediu aqui para Lucy, família, saúde, né? Eu já tinha pedido para Lucy, né? Falei que ela estava com uma infecção de urina, vamos falar que já estava, né? Que ela já está tomando remédio e ali eu creio que já está fazendo efeito em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Louvado e engrandecido seja o Senhor. Irmãos, Deus é muito bom, né? Nós é que somos muitas vezes duro, né? De coração. Mas graças a Deus que o Senhor usa, né? Aleluia. Aqueles que estão na disposição de Deus para falar conosco, né? Nesta tarde, eu, meu esposo, né? Deus tem usado a nós para falar conosco mesmo e com você que está online conosco nessa tarde. Com você que vai entrar num outro horário, né? Num outro período, olhar, verificar, assistir essa live. Que Deus te abençoe, você, sua casa, sua família, né? Que você possa desfrutar das coisas de Deus, né? Entregando a sua vida a Jesus. Amém, queridos? Nós vamos orar para estar terminando a nossa live nessa tarde. Que Deus continue a abençoar as nossas vidas poderosamente em nome de Jesus. E eu reforço aqui o convite. Quinta-feira, culto de oração na sede, né? Com todas as congregações, 7h30. Tá? Não é 8 horas, vai ser 7h30, o período mais cedo, né? Para que nós possamos orar um pouco mais. E ali as congregações vão estar subindo. Então você é nosso convidado, você e sua família, porque é um culto para as famílias. Amém? Quinta-feira, 7h30, na rua Joaquim Nabuco, 1167, aqui em Presidente Prudente. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos orar. Ore por nós, continue orando e a gente não esquece de vocês. Está aqui o nominho no nosso caderno, né? Que Deus continue nos agraciar com a presença dele ainda no decorrer desse dia. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada, porque nós estamos aqui nessa live junto com os nossos irmãos amados, outros, ó Pai, que têm entrado, às vezes a gente não tem visto. Que o Senhor, ó Deus, olha com poder e graça sobre essas vidas, sobre essa casa, sobre essa família, entrando com providência, Pai, nesta área que o meu irmão, minha irmã está pedindo, Senhor. Toma conta, Deus, desta causa, porque muitas vezes para nós é difícil, Senhor, mas para Ti nada é impossível. Continua a abençoar, ó Pai, a Tua igreja, o Teu povo na face da terra. Continua a nos agraciar com a Tua presença no decorrer ainda deste dia, desta noite, terminando desta semana, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Eu oro, Pai, e agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor a todos. Glória a Deus.